Essa prova é da FUNCAB, já que esse canal é específico para a área da FUNCAB. É a prova do SESC da Bahia, que foi realizada no ano de 2012. O cargo é auxiliar de arquivo e a prova é do tipo P. São 10 questões de conhecimentos específicos, focando primordialmente na questão do arquivo. Aqui vai se perceber também que a FUNCAB ela é bem específica assim, nas questões de interpretação, não apenas em português, mas também nos conhecimentos específicos ela usa bastante as questões de interpretação. Então tem que ter bastante atenção na hora de ler as questões apresentadas. Como são conhecimentos específicos, apenas esse vídeo é só sobre conhecimentos específicos, então já vou começar pela questão número 31. Número 31. Correspondência é a comunicação escrita, expedida ou recebida por entidades coletivas, pessoas ou famílias. Dentro do gênero de documentos escritos, a correspondência merece tratamento especial por se constituir numa parte considerável dos acervos arquivísticos, uma vez que as ações administrativas são, em geral, desencadeadas por seu intermédio. Tá certo, geralmente as ações administrativas elas começam a ocorrer a partir do momento em que são trocadas correspondências entre os órgãos, ou entre os órgãos e o particular, enfim. Quanto ao destino e procedência, as correspondências se classificam em letra A, pública ou privada, B, ostensiva e sigilosa, C, externa e interna, D, primária e secundária, ou E, corrente e permanente. A letra E já não é porque não tem só esses tipos de classificações dos arquivos, embora aqui a questão não esteja pedindo a classificação dos arquivos e sim de correspondências. Mas mesmo que estivesse pedindo de arquivo, a letra E estaria errada porque estaria faltando o arquivo intermediário. A letra D, a primária e secundária, é questão de valor de documento, não tem nada a ver com classificação de correspondências. Ostensivo e sigiloso é a classificação quanto à natureza dos assuntos. E pública e privada é uma questão de documentação, não tanto de correspondência. As correspondências em si, elas têm mais um papel externo e um papel interno. Elas podem ser tanto distribuídas externamente, para o público fora da instituição, quanto para o público interno. Então, a certa aqui é a letra C. Vamos marcar aqui a letra C. Vamos lá para a próxima questão. Número 32. O método de arquivamento corresponderá à forma como os documentos serão armazenados, visando a sua localização e recuperação rápida quando for necessário. Em relação aos métodos de arquivamento, é correto afirmar: os métodos numéricos dividem-se em simples, duplex e decimal. O método geográfico é considerado um sistema indireto de arquivamento. Pertencem a 3 grandes sistemas de acesso, direto, indireto e automático. Dividem-se em 2 grandes classes, os básicos e os padronizados. E a ordenação no método alfabético ocorre de acordo com a data do documento. Então, de acordo com os métodos de arquivamento, a letra E já está errada, porque a ordenação no método alfabético ela não prioriza a data, ela prioriza a ordem alfabética, de acordo com a primeira letra do nome que vai ser analisado. Dividem-se em 2 grandes classes. Alternativa D, os básicos e os padronizados. Essa é a alternativa correta em relação aos métodos de arquivamento. O duplex não é um método numérico. O geográfico também não é considerado um sistema indireto, porque quando o sistema é indireto, você tem que recorrer a algum índice, alguma outra coisa para compreender o arquivamento. O método geográfico ele é direto.
e pertencem a 3 grandes sistemas de acesso: direto, indireto e automático? Não. Os sistemas de acesso são apenas 2, é o direto e o indireto, não tem automático. E, sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Dividem-se em 2 grandes classes, os básicos e os padronizados. Então, vamos marcar aqui a letra D. No final de todas as questões, tem um gabarito para vocês poderem estar dando uma olhada. Próxima. 33. O setor de uma instituição responsável pelo recebimento, registro e pela distribuição e movimentação das correspondências denomina-se, essa está fácil, né? O setor de uma instituição responsável pelo recebimento, o setor que tem esse primeiro contato com o documento, é o setor de protocolo, que é a pessoa que trabalha nesse setor, é que recebe, registra, classifica também, né, para ver se o documento é ostensivo ou se é sigiloso, se é privado ou se é público, para poder fazer essa distribuição e encaminhar para as pessoas, né? A distribuição é o encaminhamento para as pessoas responsáveis, e a movimentação é estar acompanhando, sempre estar sabendo em que lugar, em que setor do órgão que se encontra a documentação. Então, a 33 vai ser a letra D, que é o protocolo, que é esse setor responsável. Vamos para a próxima, é o número 34. A organização de arquivos pressupõe o desenvolvimento de algumas etapas de trabalho. A etapa que deve ser iniciada pelo exame dos estatutos, regimentos, regulamentos, normas, organogramas e outros documentos constitutivos da instituição é denominada. Essa etapa, ela exige que o funcionário responsável ele examine os estatutos, os regimentos, os regulamentos, normas e organogramas. Quando você está olhando, verificando tudo isso, os regimentos, os regulamentos, tudo isso que circunda a organização, a instituição na qual estão inseridos esses arquivos, você está fazendo uma avaliação do acervo. Muita gente poderia pensar isso, que você estaria fazendo uma avaliação do acervo. Só que, quando você está olhando apenas os documentos que constituem a instituição, porque o acervo ele não é apenas da instituição, não é apenas da instituição. O acervo ele é constituído por documentos que são recebidos de outras instituições também, de particulares. É um acúmulo de documentos em geral, não é apenas documentos privativos constituídos apenas da instituição. Quando é constituído apenas da instituição, está fazendo um levantamento de dados, porque está levantando dados da organização. Por isso que tem que ter muito cuidado quando se interpreta as questões também, porque você pode estar caindo em alguma pegadinha, vamos dizer assim, e não prestar atenção direito nos detalhes, porque só no final que ela vai dizer que é constitutivo da instituição. Por isso que ele é um levantamento de dados, porque ele é restritivo à instituição. Então, a letra E, vamos marcar aqui, letra E, levantamento de dados. Questão 35. O arquivamento consiste na guarda de documentos nos seus devidos lugares. Assinale a opção que apresenta os tipos de arquivamento. Letra A, setorial e central. Letra B, horizontal e vertical. Letra C, estrutural e funcional. Letra D, temático e cronológico. E letra E, sistemático e integrado. Se a questão trouxesse só essa pergunta, assinale a opção que apresenta os tipos de arquivamento.
automaticamente a gente selecionaria o setorial e o central, porque os arquivos eles podem ser alocados nos setores, né, da instituição, ou eles podem ter um arquivo central separado, fora da instituição, que aglomera esses arquivos. Só que lá no enunciado, antes de fazer essa pergunta das opções de arquivamento, os tipos de arquivamento, ele diz: o arquivo consiste na guarda de documentos nos seus devidos lugares. Então, ele está perguntando qual que é a opção que apresenta os tipos de arquivamento físico, porque tem que ser guardados nos devidos lugares, no lugar físico. Então, quando é no lugar físico, eles podem ser horizontais ou verticais, porque fisicamente eles podem ser colocados horizontalmente ou verticalmente, de maneira que melhor facilite a consulta e o cuidado com esses arquivos. Percebe que tem que ter uma grande... atentar aos detalhes mesmo da banca, porque ela interpreta uma coisa e você pode concluir outra. Então, tem que ter muito discernimento ao interpretar as questões. Às vezes a gente acha que a questão acaba na língua portuguesa, mas tem interpretação dos conhecimentos específicos também. Então, o 35 é a letra B, horizontal e vertical. São os tipos de arquivamento que colocam os documentos em seus devidos lugares. 36. Considerando o método de arquivamento geográfico por estado, assinale a alternativa que virá primeiro na organização da pasta referente ao estado da Bahia. O arquivamento geográfico ele pode ser por estado ou por país, e ele pode ser também por cidade. Quando ele é por estado, o que acontece? Você tem que considerar a ordem alfabética também, só que você tem que colocar a capital, independentemente da ordem alfabética, a capital vem primeiro no arquivamento. Então, se aqui fosse considerado o método de arquivamento geográfico por cidade, se fosse considerado o método de arquivamento geográfico por cidade, a primeira que seria a letra A, seria Abaré, porque está começando com a letra A e por cidade independe do estado, da capital. Só que ele está pedindo arquivamento geográfico por estado. Como por estado? O que se considera primeiro é a capital, e ele está se referindo ao estado da Bahia, capital da Bahia, Salvador. Então, a primeira que viria seria a letra C, Salvador. Vamos marcar a letra C, Salvador. Próximo. 37. Em relação à conservação do acervo, julgue as afirmativas a seguir. Encapsulação é uma das técnicas da higienização mais utilizadas para proteger fisicamente os documentos. 2. Os documentos devem ser conservados em locais adequados, com temperaturas e umidades elevadas. 3. Na limpeza dos documentos, deve-se usar um pano macio, uma escova adequada e um aspirador de pó. Assinar a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 está correta, somente a 2 está correta, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, somente as afirmativas 2 e 3, ou somente a afirmativa 3 está correta. Quando eu peguei essa questão pela primeira vez, eu jurava que só a questão 1 estaria correta. Justamente porque eu não acredito, a 2 já está errada, porque os documentos não devem ser conservados em locais com temperaturas e umidades elevadas. Tem que ser com baixa umidade e baixa temperaturas também, para não provocar para não estragar o documento mais rápido. Então, de modo que se preserve, se conserve o documento, tem que se manter em um nível estável. E tudo que for muito elevado ou muito abaixo não está estabilizado. Logo, o número 2 está errado. A 3 eu considerava errada também por conta do aspirador de pó.
Eu não acreditava que se utilizasse aspirador de pó na limpeza dos documentos. Só que se utiliza sim. A encapsulação, que é o número 1, ela é uma das técnicas de higienização mais utilizadas para proteger fisicamente os documentos. Sim, a 1 está correta. E a 3 também está correta, porque na limpeza dos documentos deve-se usar um pano macio, uma escova adequada e um aspirador de pó também, para reduzir o número de poeira no local. Às vezes só passando o pano não retira a poeira e não se pode passar nada úmido, porque tem que se deixar a umidade baixa. É uma questão mais de decorar mesmo, essa questão 37. Então a alternativa correta vai ser a letra não. A afirmativa 1 também está errada. É que eu olhei aqui a alternativa equivocada no gabarito. Mas enfim. A alternativa 1 também está errada. A 37 é só a terceira que está correta. Porque a encapsulação não é uma técnica de higienização, é uma técnica de conservação dos documentos terem cápsula, para os documentos se manterem conservados e durarem maior tempo. Então, a número 3 é a única que está correta. Então, somente a alternativa 3 está correta, que era justamente a que eu sempre acreditei que era errada. É muito de decorar mesmo essa questão. Não tem muita interpretação, não. Próxima. 38. Um auxiliar de arquivo do SESC, da Bahia, recebe a tarefa de organizar os seguintes nomes de firmas, empresas e instituições. 1. Universidade Federal da Bahia. 2. SESC Bahia. 3. Bahia Gás. 4. Fundação Banco do Brasil. 5. Tribuna da Bahia. 6. Petrobras. A ordem correta de arquivamento, segundo as regras de alfabetação, será, então vai seguir primordialmente a técnica do método alfabético aqui para ordenar os arquivos. Quando se fala em organizações, firmas, empresas, instituições, o arquivamento pelo alfabeto, ele vai primordialmente seguir o alfabeto. Só seguir o alfabeto, não vai fazer mais nada. Então, a primeira aqui vai ser o número 3, que vai ser o Bahia Gás, que vai ser o primeiro, porque é a letra mais próxima, que é a anterior, mais próxima que tem. Então, vai iniciar com o 3. Depois do 3, aí a gente vai na letra F, que é o 4, que é a Fundação Banco do Brasil. Depois, quer dizer, olhando nas alternativas, a gente já pode concluir que é a alternativa D, que é a única que começa com 3 e em seguida tem o 4. Depois do 4 temos o 6, que é a Petrobras, que é o P. Depois, SESC Bahia. Depois, Tribuna da Bahia. E por último, o número 1, que é a Universidade Federal da Bahia. A não ser quando começa com algum artigo, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, ele não considera o A. O A vai no final, entre parênteses. Artigos, preposições, essas coisas, essas questões, elas ficam sempre por último. Não considera quando elas iniciam a palavra. Igual Tribuna da Bahia, também não considera. Se tivesse Tribuna da Bahia e Tribuna do Rio de Janeiro, se consideraria primeiro a Bahia, depois o Rio de Janeiro, porque o B e depois o R. Então, a alternativa aqui, número 38, é a... Opa! Não tá dando pra marcar. 38 é a letra D. Agora vai dar. 38, letra D. 38
39. No âmbito institucional, é ideal que haja uma política de preservação que contemple principalmente as atividades de conservação preventiva dos documentos, no sentido de evitar que eles precisem ser restaurados. Então, o foco é na preservação dos documentos, para evitar gastos futuros também com restauração, enfim. As principais operações de conservação são a desinfestação, a limpeza, o alisamento e a microfilmagem, que a microfilmagem pode ser considerada uma técnica, algumas pessoas podem considerar uma técnica de conservação, porque vai diminuir o volume de documentos, ele vai durar mais tempo, enfim. Só que a microfilmagem ela não é considerada uma técnica de conservação, ela é considerada uma técnica de restauração. Então, a encolagem também é restauração. E reprodução e iluminação nem cabem muito. Para você manter a conservação, você pode fazer a desinfestação, a limpeza, o alisamento dos materiais e a restauração também. Existem restaurações, não significa que é proibido de restaurar o documento. De acordo com o enunciado, não é proibido de restaurar o documento. Se faz de tudo, preventivamente, para que ele não necessite ser restaurado. Só que em alguns casos eles já estão prejudicados. Então, para que eles não venham a se deteriorar ainda mais, você faz aquela restauração inicial, para evitar que ele se deteriore. Então, letra C. Último, 40. Na organização das correspondências, é importante que o profissional do arquivo saiba classificar e caracterizar as suas diversas formas. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Número 1. Circular. São correspondências dirigidas ao mesmo tempo a vários destinatários. A correspondência dirigida ao mesmo tempo a vários destinatários. 2. Memorando. É uma correspondência trocada entre autoridades de distintos órgãos públicos. 3. Ofício. A correspondência oficial trocada somente entre chefias da mesma organização. Essa é a alternativa correta. O 1, que é o circular, está certo. Porque ele é uma correspondência dirigida ao mesmo tempo a vários destinatários. Dentro de um mesmo órgão, você pode lançar circulares que sejam distribuídos para vários funcionários, para que eles tenham conhecimento do que vai acontecer, do que já ocorreu dentro da organização. Então, dá certo. Memorando. É uma correspondência trocada entre autoridades de distintos órgãos públicos? Errado. O memorando é uma correspondência trocada entre autoridades de um órgão público. Apenas um órgão público. Ele não é trocado fora dos órgãos, entre órgãos. Apenas o que ocorre dentro daquele órgão que vai ser o memorando. Por exemplo, dentro de uma Secretaria Municipal de Administração, os memorandos vão circular, vão ser lançados apenas dentro daquele órgão, daquela secretaria. Ele não vai para a Secretaria de Saúde, de Educação, ele fica apenas na Secretaria de Administração. Então a 2 está errada. E a 3, ofício, a correspondência oficial trocada somente entre chefias da mesma organização, também está errado. Porque o ofício ele pode ser trocado até mesmo entre o órgão público e uma pessoa, e um particular. Então, não é apenas entre chefias da mesma organização. O 2 está errado, o 3 está errado, então a alternativa correta é apenas a número 1. O item 1 é o único que está correto. Letra A. Confira então o gabarito. Tá aqui. Vai ser isso aí. 31C, 32D, 33B, 34E, 35B, 36C, 37E, 38B, 39C e 40A.
ok? Se você gostou, você clica em gostei, pra gente ter um retorno, pra saber se vale a pena estar fazendo mais, se vai ser viável, se as pessoas estão necessitando, porque essa ideia de fazer isso, de fazer a correção de provas assim, começou porque a gente não estava encontrando quase nada da banca fincada. Então, para permitir a troca de experiência, troca de conhecimentos, para decorar, para conseguir compreender melhor o que está sendo estudado, a gente também reforça o nosso conhecimento. Porque dentro dessas questões, de todas essas questões, a gente tinha acertado apenas 50%. Aí depois que a gente errou, a gente volta, a gente vê o que está certo, o que está errado, a gente consegue aprender melhor. Então vai ser mais uma troca de experiência para reforçar a aprendizagem, favorecer o conhecimento e compartilhar os saberes, né? Então se você gostou, se não gostei, que a gente faz mais vídeos desse tipo, ok?